Olá, pessoas. Eu sou Janaína Moraes, eu sou psicóloga clínica. Eu atuo com atendimento a crianças, adolescentes e mulheres. Hoje eu vou falar com vocês sobre saúde mental e o adolescente, tá? Lembrando que o combinado foi fazermos, um material, fazer uma série de vídeos com o intuito de falar sobre alguns temas dentro da saúde mental. Então, o primeiro tema foi saúde mental e a criança, foi o vídeo da semana passada. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental e o adolescente. Na próxima quarta-feira eu vou falar sobre saúde mental dos homens. E por último eu vou falar sobre a saúde mental da mulher negra. Beleza? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre a saúde mental dos adolescentes. Antes de entrar na questão, como trabalhar, como atuar, como auxiliar o adolescente, eu quero fazer só um parêntese sobre o que é a adolescência, tá? A adolescência é um período que é marcado por grandes transformações. É um período caracterizado como um período de inaugurações, Então, na adolescência que se dá o primeiro trabalho, na adolescência que normalmente, funciona dessa maneira. Claro que tem as suas exceções. Primeiro emprego, escolha profissional, primeiro crush, primeira experiência sexual, Muitos adolescentes, muitos jovens começam a experimentar coisas, inclusive drogas, na fase da adolescência, tá? Então é uma fase marcada por muitas transformações. Não só transformações de cunho social, mas também transformações físicas. Então nas meninas, começa o crescimento dos seios, o corpo começa a tomar forma, tirando aquele formato de menina, de criança, começa já a tomar forma de um corpo mais de mulher, um corpo adulto, Para o menino tem a questão da voz, começa a ter essa mudança, Um dia a voz está grossa, outro dia a voz está fina, e pelos, começa a crescer os pelos. Então é uma fase marcada por transformações, tá? A adolescência nem sempre teve essa característica, na nossa vida, como sendo uma fase marcada por transformações. A partir do século XIX, que começou-se os estudos e olhar, para esse momento da vida como uma fase diferenciada, uma fase ali de transição, de mudança, e as pesquisas começaram a crescer muito. Então esse termo, adolescência, ele iniciou a partir do século XIX, tá? Essa palavra ela vem do latim e o significado dela é crescer. Então é bem propício, tá? Então você está ali na fase da infância e aí de repente você precisa crescer, se torna um adolescente. Porém, um processo que muitas das vezes é muito embaraçoso para os adolescentes, não só para os adolescentes, mas para os pais, para a família, para as pessoas que acompanham esse adolescente. Então, a sensação que eu tenho é que assim, tô aqui andando na infância, criancinha, tranquilona, daqui a pouco, tropeço, quando eu vejo, já tenho que decidir minha carreira, a carreira que eu vou seguir para o resto da minha vida, que vai definir o meu sustento. Já tenho que decidir em quais faculdades que eu vou estudar, qual curso que eu quero fazer, como que vai ser o meu futuro. Tenho que pensar em habilitação, tenho que pensar em uma vida, em estabilizar uma vida, Já foge um pouquinho daquela coisa mais de criancinha, onde o pai determina o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. Não, você começa a ter responsabilidades, porém, você ainda não está maduro o suficiente para assumir essas responsabilidades. E muitas das vezes o que acontece? Os adolescentes ficam inseguros, ficam com muito medo desse momento, e é nessa fase, é nessa fase de transformação e de mudança, ainda tem muito da questão hormonal também,
que podem vir a ocorrer as doenças mentais, tá? Os transtornos mentais. Então é muito importante que os pais estejam atentos ao tipo de mudança. É natural, né, o seu filho sofrer diversas mudanças no humor, mudança no comportamento. É um momento em que é muito marcado por conflito com os pais, onde os adolescentes eles querem confrontar os pais. E por que acontece isso? Por que os adolescentes buscam, né, esse conflito, né? Estão sempre, parece que eles estão sempre querendo desafiar os pais. O que acontece nessa fase, nesse momento? Não é com todos os adolescentes, tá? Mas muitos acabam passando por esse momento de conflitos intensos com os pais, com os familiares. É um momento onde o adolescente ele está buscando a sua identidade, buscando encontrar o seu eu. E aí, muitas das vezes, para se encontrar, ele precisa se distanciar de tudo aquilo que vem dos pais, de tudo aquilo que representa a sua família, né? Tudo aquilo que ele aprendeu, ele precisa tomar uma certa distância para que ele possa identificar o que sou eu, o que é meu, o que é do meu pai, o que é da minha família. E aí ele começa num processo de distanciamento, tá? Isso é muito natural, mas é uma fase e passa, ok, papais que estão passando por esse momento aí. Então, a primeira informação é que 1 a cada 5 adolescentes sofre de transtorno mental. E desse adolescente, grande parte deles não são tratados, não são diagnosticados, tá? Ele não chega nem a ter um diagnóstico. Isso é muito sério, isso é muito grave. Bom, a depressão, outro dado, né, da Organização Mundial da Saúde, a depressão ela é a doença que mais afeta os jovens entre 15 e 29 anos. Então, assim, de todas as doenças mentais, a depressão é a que mais afeta os nossos jovens e adolescentes. O uso abusivo de álcool e drogas ilícitas muitas das vezes se iniciam na adolescência. Então, ele começa ingerindo droga, álcool, muitas vezes por curtição, porque o amiguinho ofereceu, e aquilo ali se transforma em um vício, acabam usando, né, as drogas, o álcool, como uma válvula de escape, né, para as questões que eles precisam enfrentar, para as questões que eles precisam resolver, para lidar com seus medos e com suas inseguranças. Então, muitos dos dependentes químicos, dos dependentes de álcool, muitas dessas pessoas iniciaram, né, o seu processo de ingestão de drogas e álcool na adolescência. E aí não conseguiram reverter isso e se tornaram dependentes. Então, assim, é muito importante, tá? Se você tem um filho adolescente, um sobrinho, um enteado, primo, alguém na sua família, que você possa estar atento a alguns sinais, tá? Que você possa identificar, né? Como é que tá o comportamento desse jovem, desse adolescente? Tá bebendo de forma descontrolada? Ou ele tá sempre muito estressado, muito irritado, não quer sair de casa, quer dormir o tempo todo? Eu escuto muito relato de pais dizendo: nossa, mas ele só quer dormir, ele dorme 9 horas da noite, só quer acordar 3 horas da tarde. Então, esses comportamentos precisam ser olhados, investigados, e se você perceber que está muito disfuncional, é importante procurar ajuda profissional, é importante levá-lo ao médico, é importante levá-lo ao psiquiatra, é importante levá-lo ao psicólogo, tá? Para que o profissional possa fazer uma avaliação ali frente a frente com ele e identificar o que de fato está acontecendo, tá bom? Beleza? Vamos lá. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer o seguinte: eu vou dividi-lo, tá, em 2 partes. Então, até esse momento aqui, né, nós falamos sobre o que é a adolescência, tá? Falei sobre algumas informações importantes sobre a Organização Mundial da Saúde. E aí eu vou falar sobre como os pais podem ajudar os seus filhos, de que maneira os pais podem ser aliados dos seus filhos adolescentes e não inimigos, tá?
E eu quero também falar direto para você, adolescente. Como que você pode se ajudar também, se você perceber sintomas, se você perceber qualquer coisa que não esteja que esteja disfuncional no teu comportamento, de que maneira você pode também procurar ajuda, tá? Muitos adolescentes acabam ficando com vergonha, com medo de procurar ajuda. O que o coleguinha vai pensar, o que a minha mãe vai falar, o que minha mãe vai dizer se eu falar pra ela que eu tenho vontade de me matar, que muitas das vezes eu tô na rua e eu penso em me jogar embaixo do carro. Então, eu quero falar também direto com você, adolescente, ok? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre esses dois pontos. Como os pais podem ser aliados dos seus filhos e como os próprios adolescentes podem se ajudar. Beleza? Beijo grande e até lá!